como cantador e como o que eu escrevo. É com esse pseudônimo. Está registrado na Ordem Brasileira dos Escritores, mas não é para documento, não serve. Você nasceu em que ano e em que cidade? Eu nasci no município de, hoje, Pedra Lavrada. Quando eu nasci era Picuí. Em 1921. Seus pais eram? Meus pais eram Clementino Julino de Soto e Maria Clementina de Soto. Você teve quantos irmãos? Quantos irmãos você teve? Eu sou filho único por parte de pai. Porque mamãe, quando casou com meu pai, trazia 5 filhos, ela era viúva. E do cônjuge de meu pai com minha mãe, eu vim ao mundo, somente eu. Quando foi que você começou a cantar, improviso? Eu comecei a cantar com 13 anos. Agora, profissão mesmo, fiz com 15 anos. 15 anos de idade. Com 13 anos eu fiquei cantando em redor de casa. A vizinhança, os amigos, parentes. Agora, com 15 anos eu viajei. Na época em que o senhor começou a cantar, quais os cantadores que estavam em atividade? Josué da Cruz, Manuel Fernando Lopes, Acidino Aureliano, Belarmino de França, os irmãos Batista, quer dizer, Dimas e Lorivar, que o Otacílio veio depois. Tá certo. Esses já existiam. Agostinho Lopes, José Bernardino, Amário Bernardino, Joaquim Bernardino. Todos esses o senhor chegou a ouvi-los cantar? Esses eram cantadores já no tempo em que eu me iniciei na profissão de cantador. Como foi que o senhor foi aprendendo a cantar? Como é que surgiu? Não se aprende a cantar. Cantar se nasce com esse dom. O que a gente aprende é a ler, aprende alguma palavra nova que os outros cantadores mais sabidos sabem, dizem, e a gente vai incutindo no ouvido alguma coisa daquilo, mas aprender a cantar não. Mas no meu tempo, havia cantadores que diziam que tinham discípulos. Certo. Por exemplo, Claudino Roseira dizia: eu sou Claudino Roseira, um cantador nordestino, tenho diversos discípulos, como bem seja Cindino, Romano Elias da Paz, Antônio Tomé e Firmina. Bom, ele dizia os discípulos que tinha, mas isso era uma ilusão. Por quê? Também houve cantadores que diziam, tive mestres, Deus mestre por fulano, cicrano, mas eu, graças a Deus, não tive isso, porque quando eu comecei a cantar foi com os meninos que começavam também no meu tempo, que era o meu primo Francisco Alves e José Luiz Vicente. Eles começavam comigo também, inocentes como eu. Dos 3, quem tocava viola, já afinava viola, era eu, eles 2 nem afinavam. E quando eu comecei a cantar com um cantador que tinha nome, tinha talento, já tinha boas amizades do público, eu já cantava alguma coisa. Exato. Não deixei de adquirir alguma prática com eles. Claro. Bom, o primeiro cantador profissional que eu viajei com ele foi José da Luz, José Venâncio da Luz. Era do meu município mesmo. Em que ano, o senhor lembra disso? Viajei com destino ao Rio Grande do Norte, fui a Santa Cruz do Inharé e fui até Araruna. Em que ano, o senhor lembra? Essa viagem foi em 36, eu tinha 15 anos. Porque com os 13 eu fiquei só em redor de casa cantando com as paredes. Como é que é, nessa época, os estilos de cantoria e os tratos feitos com os donos de casa? Como é que vocês faziam isso? Nessa época, a gente viajava em dupla, sabe? Os cantadores viajavam em dupla para facilitar. Eles cantarem onde iam chegando, onde iam passando. Um dos cantadores devia ter um conhecimento maior naquela região que levava o outro cantador. Foi o que me aconteceu. Eu viajei do conhecimento de Zé da Luz, em cima do conhecimento dele. Aí, vamos supor que fosse uma cidade e durante o caminho as cantorias que surgissem... Passamos por cidade, mas cidade naquela época quase não se cantava. As cantorias eram nos sítios. Mas nos sítios, vamos dizer assim, que as pessoas... vamos supor, não os conhecessem, era possível fazer cantorias lá? Bom, a gente cantava sem trato, ia chegando, o povo se entusiasmava com a chegada dos cantadores, mandava reunir com os amigos e vizinhos e a gente cantava. E cantava também, fazia um trato, já com 15 dias ou um mês depois,
cumprir o trato. Aí já dava mais gente, já rendia mais a cantoria. Você podia destacar os grandes cantadores com os quais você veio a cantar? Quantos cantadores? Os grandes cantadores, na sua avaliação, com os quais você teve contato, amizade e veio a cantar com eles? Eu sei. Eu cantei com 85 cantadores. A começar dessas duas crianças que também começaram comigo, como era o Francisco Alves e José Luiz Vicente. Um deixou hoje, é pastor protestante e mora em Brasília, José Luiz. Certo. E Francisco Alves deixou de cantar, mora em Varas, no Rio Grande do Norte, mas não é mais cantador. Tá certo. Como é que era, como é que foi que surgiu o rádio para você cantar em rádio? Isso aí já foi muito caro. Foi em 1949, quando foi fundada a Rádio Cariri, em Campina Grande. O cearense José Jataí, que era o proprietário da rádio, gostava de poesia e me convidou para fazer uns programas da Rádio Cariri. Certo. Eu, aproveitando a passagem de Lorival Bandeira Lima e João Siqueira de Amorim aqui por Campina Grande, fizemos a cantoria. Foi iniciada a rádio, fizemos a inauguração da Rádio Cariri. Com esses três cantadores. Certo. Eu, Lorival Bandeira e João Siqueira de Amorim. Eles viajaram e eu fiquei cantando no programa por vários meses. Quando José Jataí vendeu a estação Cariri ao senador Epitácio Pessoa, certo, foi ser diretor artístico da Rádio Caturité, certo, que era de Dr. Hernani, político daquele tempo. Sim. Aí José Jataí me convidou para fazer o programa na Rádio Caturité. O senhor apresentava o programa e fazia? Sim, isso já 49, a fundação da Rádio Cariri, ficou muito tempo, Caturité já foi em 50. E depois veio o programa da Rádio Clube, da Rádio Borborema, mas esse eu cantava alguma vez, mas não fiz nada com a Rádio Borborema. Foi o programa que Patativa criou e cantou com vários cantadores. Não os ovos dela. Tá bom. Bom, deixa eu ver aqui você. Começou a cantar e... Em rádio. Vamos continuar a história. O primeiro programa de cantoria em rádio, especificamente de cantoria, sim, foi a Rádio Cariri. Esse era programa de cantador. O senhor já morava em Campina Grande? Morava aqui. Agora, cantador tomou parte de cantoria em rádio. Sim. O primeiro programa foi um veterinário de Pernambuco, na Rádio Clube de Pernambuco, o doutor Benedito Lacerda, que criou um programa, o Serão do Fazendeiro. Era um programa que ele ensinava remédio para gado. E cedia 7 minutos do programa a 2 cantadores. E dava um cachê de 100 mil reais a cada cantador por cada programa. Você chegou a cantar nesse programa? Foi em 46 isso, eu não cantava aí. 46 eu não fui. Quando eu fui já era em 48. O programa durou até 48. 48 eu cantei ainda nesse programa com Agostinho Lopes. Quais eram os estados no início de sua cantoria que o senhor viajava? Para quais estados? Pernambuco, Rio Grande do Norte? Como é que Bom, eu, como cantador, conheci apenas Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Certo. Como cantador, sim, como profissional. Agora, depois que eu deixei de cantar, fui vendedor e inventei de cantar sem poder mais, eu cantei da Bahia, cantei do São Paulo, sim, cantei do Rio de Janeiro, mas aí eu já não era mais cantador. Metia a cantar porque os colegas me convidavam para fazer parte, mas eu já não tinha voz, cantava sem poder. Como você estava falando, estava conversando lá no lançamento do seu livro, sobre aquele primeiro congresso que o senhor disse, não era bem um congresso, a reunião que o senhor promoveu aqui em Campina Grande. Sim, foi em 1956. Sim. Não foi congresso, nem foi competição. Foi uma reunião de 8 cantadores. 4 duplas. Eu aproveitei a passagem dos batistas aqui, de Dimas, Lorival e Otacílio, e Lino Pedro Azul estava por aqui, Sebastião José estava viajando comigo, e tinha Canhotinho e Estrelinha, eu reunia esses 8 cantadores. Eu, Sebastião José, os 3 irmãos Batista, Lino Pedro Azul, Canhotinho e Estrelinha. E fizemos uma reunião no Ciclo Operário de Campina Grande. Que era o presidente, o senhor Francisco Dantas. É localizado em que bairro daqui? O Ciclo Operário era ali
na Afonso Campos, onde hoje fica por trás da catedral, onde hoje talvez que exista ali um negócio da rádio, da universidade, tem qualquer coisa da universidade ali, mas o prédio mudou, era um prédio muito grande, mancharam, e hoje é diferente. Como é que foi a recepção do público? Fizemos essa reunião, sim, com o patrocínio da Perfumaria Invencível, de Manuel do Óleo, de Nojaim Habib, e doutor Antônio Teira de Mendonça, que era secretário da Prefeitura de Campina Grande, e o deputado Álvaro Gaudêncio de Queiroz, o velho. Deram patrocínio, eu juntei 1.300 cruzeiros, naquele tempo, cruzeiro pobre, e não houve ingresso, era entrada franca. E com esse dinheiro dividimos equitativamente entre os cantadores, e cada um saiu com 100 e poucos reais, cruzeiros daquele tempo. E houve uma reunião, foi essa, um dia de sábado, no fim de ano de 1956. Foi muita gente que participou, muita gente foi ao público. O público, como é que foi? Foi muita gente? Muita gente. Nós tivemos a cobertura Aqui existia a Voz de Campina Grande, era o serviço de alto-falante, não havia rádio. Era a Voz de Campina Grande de José Jataí, que foi ele quem vendeu a Voz de Campina Grande e comprou a Rádio Cariri. Bom, tivemos a cobertura da Voz de Campina Grande e do Rebate. Rebate era um jornal quinzenal que saía em Campina Grande, era do professor Luiz Gil de Figueiredo. Sei. Esse jornal saía de 15 em 15 dias. Como estava na época de sair, nós aproveitamos, houve a cobertura e deu muita gente boa. Sim. Bem, gente de madura, como o doutor Álvaro Gaudêncio, Antônio Teira de Mendonça, Nojaim Habib, esses homens estavam presentes. Você lembra quem fez a cobertura pelo Rebate, o jornalista que participou? Você lembra? Que estava à frente? Bom, quem fez a cobertura foi Josemar Duó. Esse homem ainda é vivo. Mora, ele depois foi para a Barinha, esse é tenente da Barinha reformado. Ele mora aqui em Campina Grande, em Bonacongó. Veio para a universidade e reformou-se já 2 vezes, pela Marinha e pela Universidade. É um rapaz muito inteligente, porque fez a abertura, era um menino jovem como você nessa época. Quem fez, assim, os primeiros festivais de violino que você tem notícias que participou? Bom, que eu tomei parte em público foi esse, mas o congresso de cantadores já havia. Rogaciano Leite fez em 48 o primeiro congresso de cantadores em Fortaleza, no Teatro José de Alencar, quando tomaram parte Otacílio Batista, Cego Aderaldo, Antônio Ferreira e muitos outros, coube o primeiro lugar Otacílio e Cego Aderaldo. Isso foi em 48 o programa. Depois, houve uma apresentação de Ariano Suassuna, fez uma apresentação no Teatro Santa Isabel, com os 3 irmãos Batista. Bom, aí não foi congresso. O congresso mesmo foi no Santa Isabel, Rogaciano, depois do congresso de Fortaleza, ele fez o 2º congresso no Teatro Santa Isabel. O senhor participou? Em 48. Rogaciano, tomaram parte os irmãos Batista, Severino Pinto, Domingos Fonseca e Agostinho Lopes. Esse foi o congresso que coube o primeiro lugar, Dimas Batista e Domingos Fonseca. Esse foi o congresso. O senhor cantou com Pinto Monteiro muitas vezes? Muito. Hein? O senhor chegou a cantar com Pinto Monteiro muitas vezes? Muito. E viajei, aguentei muita cachaça no velho Pinto. No tempo que eu viajei com ele bebia muito. O senhor me lembra? Mas deixa isso pra lá. A primeira vez que o senhor cantou com ele? Cantei em Vitória de Santo Antão. Minha cidade? A primeira vez. Em que ano? Foi em 53. Sei. Eu já tinha cantado com ele, assim, cantoria dos outros. Eu cheguei na cantoria em 1940 em Patos, eu menino muito novo, e ele estava cantando com o Cego Cesar, aí me pediram para cantar um banhãozinho com eles. Eu não boto em conta a cantoria de feira, para do Bilhar de Piauí, 40. Mas cantoria mesmo com ele, eu fiz com ele em Vitória de Santo Antão, no restaurante do Gaudêncio Falcão. E por quantas vezes você chegou a cantar mais com ele? Como é que ele era cantando? Viajamos muitas vezes. Você lembra de algum verso cantando com ele? Seu? Não, me lembro não. Aí não é possível se lembrar. Eu me lembro aqui cantando com ele, que o pai dele morreu, e ele veio aqui fazer uma cantoria com o Josué da Cruz, certo. E o povo interessou-se para eu cantar com ele, na casa de um sapateiro que tinha aqui, chamado Pedro Timóteo,
E lá saiu o assunto de morte, essa coisa. Ele disse, você está feliz que seu pai ainda é vivo, o meu já morreu. Eu sei que ele falou a história de chorar, se o meu pai morrer, ele chorava, essa coisa. Eu sei que houve uma estrofe mais ou menos assim. Se por meu pai tu chorares, pelo teu chorarei eu. Se vieres da Campina chorar na cova do meu, eu também vou a Monteiro rezar para a alma do teu. Bom, eu me lembro dessa estrofezinha assim, feita com pinto na cantoria aqui em Campina Grande, da casa de Pedro Timóteo. O senhor também cantou com o Cego Aderaldo? Com o Cego Aderaldo, o senhor chegou a cantar com ele? Aderaldo. Com quem? O Cego Aderaldo. Não. Sim, cantei uma vez. Eu viajei em 1940 com o João Pereira de Souza, um rapaz lá de São Bento, da Paraíba. Fomos ao Ceará, a cavalo. E nessa cantoria fizemos uma boa cantoria de viagem. E quando chegamos em Barra do Mel, município de Jaguari, Mirim, sim, o Cego Aderaldo estava cantando ali pelas vizinhanças. E o povo vendo um menino cantar, todo mundo se animava, porque esse menino, havia um boato que eu era um menino que tinha saído do seminário, e essa coisa de cantar demais, tinha um mundo na cabeça, o menino era eu. Mas não tinha nada disso, que eu não sei nem o que seminário que é. Bom, e inventaram a cantar com o Cego Aderaldo. Eu sabendo que o Cego Aderaldo tinha muita manha, não tinha no mundo quem enfrentasse para não dar para pau, porque ele era um grande cantador, e tinha um bocado de artimanhas de cantador ser emboscado e cair. Bom, um estado de trava-língua, ele dava uns trava-língua, o cabo de trava-língua ninguém diz da primeira vez. Então, eu preparei um trava-língua e dei ao Mané Bolconte, que era interessado pela cantoria. Para antes quando o cego disse, agora estou pode pedir o que quiser. Aí ele pediu o trava-língua, o que eu dei. Aí o trava-língua é esse, põe a pata, o pé, pega, pinta-pia e pinga-pipa. O trava-língua é esse. Eu treinado do trava-língua, eu disse muito bem, o cego foi dizer, foi tanta imoralidade dele. E o espírito de luz não pode conhecer. O cego ficou com raiva de mim, mas o povo muito amigo, mas a cantoria foi essa. Eu me preparei contra as artimanhas do cego e terminei fazendo uma para ele cair. Ele se acompanhava com rabeca, é verdade isso? Ele tocava violão muito bem. Sei. Rabeca muito bem, que era o violino que ele chamava, era rabeca mesmo, cego é rabeca. E tocava clarinete. Ele era músico. Mas quando ele cantava, de improviso, era com a rabeca ou com a viola? Cantava com a viola ou com a rabeca. Ele dependia de jeito. Comigo foi com a rabeca. Mas como é que era o acompanhamento da afinação com a viola? Tem nada não, ele dá na hora. Dá muito bom. Agora ele tinha aquela viola, era para matar o cantador. Ele tinha um negócio de prender o dedo mínimo na rabeca aqui e dar um assobio. Um tipo de vaia. Era para começar a vaia para o cantador. Aí eu vou acompanhar com a vaia. Mas deixa que nesse dia não deu tempo, porque o menino já tinha um pouquinho de diligência. Eu não cheguei a isso. Bom. A fama dele corria, então você já sabia disso, pela fama dele. Você já tinha ouvido? Já cantava trava-língua. O povo lá mesmo me dizia como era. Bom, ele ficou com raiva de mim. Mas em 1950, 49, eu fui ao Ceará com o Vicente Grangeiro. Certo. E lá encontrei com ele. Aí, damos a conhecer, e ele disse, não, aquele passou, me deu uma próxima. Você é um grande cantador, e eu não posso esquecer um homem como você. Me abraçou, que ele era bom, gente boa. Você sabe, o Cego Aderaldo era traiçoeiro para cantador. Ele agradável, ele chamava o cantador para casa dele e enturrava a barriga do cantador com toicinho de porco. Tudo que era de graxa. Você sabe, o cabo cheio da barriga dessas coisas, não sai nada mais daqui. Então, e ele matava o cantador com essas coisas. Quando pegava, era pá. Você chegou a cantar também com o Odilon, no Nijissá? Cantei. Você lembra quando foi? O Odilon, me lembro. Odilon eu cantei. Odilon não cheguei a viajar com ele, mas comecei a conhecer ele em 40, quando ele chegou da Bahia. Sim. Ele era paraibano, mas morava na Bahia, e veio embora em 1940. Não sei porque ele não era profissional. Sim. Era noivo daquela moça com quem casou. E eu cantava com o João Severo e ele ia para as cantorias. Como era um poeta bom, se metia a cantar com a gente também. Mas depois que ele fez profissão mesmo, eu cantei com ele na década de 50. Sim. Aí ele era um grande cantador, toda a vida foi um grande poeta e tinha muita prata, cantava muito bem.
Você sabe, Odilon foi um dos valores da poesia do meu tempo. E o José Severo? Grande cantador. Começamos, bem dizer, juntos. Em 39, quando eu fui para o sertão, fiquei em Patos, viajei com o Zé Monteiro uns 2 ou 3 meses, e me apartei de Zé Monteiro, viajei com o José Severo. José Severo já mais prático do que eu, que ele já tinha uns 2 ou 3 anos de cantoria a mais do que eu. Sim. Já tinha mais prática, mas não tinha viajado ainda para Cantinho, era cantador da região. E você já tinha viajado? E eu já tinha ido da minha terra para o Rio Grande do Norte, aí ele estava em Patos, eu já era mais viajado. Aí viajei com o Severo. João Severo, nós viajamos uns 6 meses dessa vez, 1940. Na sua avaliação de companheiro, de poeta de joelho, dos três, de quem você mais gostava de cantar? Eu gostava de cantar com todos. Eu não tive, graças a Deus, eu saí desse ramo sem deixar nenhum inimigo. Quer dizer, eu não fiz nenhum inimigo. Se alguém fez, se fez o inimigo é outra coisa. Né? Certo. Eu gostava de cantar com todos os cantadores. Agora, eu gostava mais daquele que era repentista. Certo. Dorival era repentista. Eu gostava de cantar com ele. O Dimas cantava o que escrevia, só cantava o que sabia. E já existia isso naquela época de alguém cantar decorado? Poxa, aquela época de cantar decorado, foi aquela. Sei. Hoje a coisa que está toda, mas naquele tempo havia o cantador preparado que cantava. Como é que o senhor sabia, detectava que ele estava cantando decorado? Sabia. Dava para perceber. E quem é que não sabe? O profissional. O profissional, o que é que não sabe intrinsecamente dentro da sua profissão? Exato. Mas como é que era o julgamento dos colegas com aqueles que costumavam cantar decorado? Do mesmo jeito que seu pai julgou. Cantar para cantador dá um trabalho pesado. Se fizer um bom verso bom, ele diz é emprestado. Se fizer um verso ruim, ele diz está errado. Se fizer um verso bom, ele diz foi emprestado. Desse jeito, o julgamento dele, sabe, é hora que toda a vida ouve. Certo. Havia bons colegas que não faziam mal referência dos colegas, levavam o nome do cantador para longe, Certo. que não havia rádio, a comunicação era o cantador com o outro. Aqui João da Silveira, esse que está aí presente, foi um cantador que nunca falou de cantador. Na minha presença, nunca falou de cantador. Foi muito injuriado por cantador, falavam muito dele, mas ele nunca deu bola para isso. Nunca falou do cantador. Pode perguntar a ele que ele diz. O cabo que mais falou dele era um menino, que estava bem, aquele jeito dele. Me diga uma coisa, há quem acredite que a sua geração foi uma geração mais romântica, uma geração diferente, que hoje está muito mais profissional do que aquela época. Como é que você podia comparar a profissão da sua época com a de hoje? Hoje, se profissão é andar atrás de dinheiro, caçar e profissão do meu tempo. Como é que era? Que o cantador não via dinheiro, queria cantar. Era a profissão dele, era cantar. Viu? Agora, hoje, é que a orgulho se fala dos cantadores antigos, não cantavam nada. Não. Naquele tempo era que se cantava. Hoje, a cantoria virou show. A cantoria hoje, toda ela é ensaiada. Se não é os versos decorados, mas ela está ensaiada o assunto que vai dizer. E seu pai sabe isso. Naquele tempo não havia isso. Cantador velho não dava tempo, cantador novo, ensaiar nada para cantar com ele. Eles exigiam rigorosamente um sacrifício do cantador novo. Você acha que isso empobrece a profissão, a cantoria? Hein? Você acha que isso empobrece a cantoria, essa coisa que não está muito ligada ao repertório? Eu não digo que não deixa de melhorar. Sim. Porque a cantoria chegou ao rádio, chegou à televisão, chegou a congressos. Sei. Adquiriu novos ouvintes, novos admiradores, novo povo que acompanha cantador. Que naquele tempo não era assim. Os admiradores de cantoria eram poucos e raros. Certo. Você cantava aqui, daqui a 5 léguas tinha outro amigo, você ia para lá. Havia algum preconceito do pessoal do jornal, de alguém contra os cantadores naquela época? Aí é que havia. E como havia? Cantador era tratado como marginal. Vagabundo. Nem vagabundo, cantador, nem moça. Nós, pai de moça, não dava uma filha ao cantador. Eu casei sem o pai querer, sem meu sogro querer. Ele disse a mim, eu não dou minha filha ao senhor para casar,
porque o senhor é cantador. Se fosse para ser um dos seus irmãos, eu estava agora. Porque sou homem de bem, trabalhador, e fico da agricultura. Mas o senhor é cantador e eu não acredito que um cantador ganhe com que sustente uma família. E é um homem que só vive do mundo. Cansado, eu sinto bebendo cachaça. Essa é a referência. Essa é a referência. Certo. Isso veio perdurar até quando? Até o senhor deixar a sua profissão, ainda havia esse preconceito forte? Aí melhorou muito. Certo. Foi melhorando. Por causa de quê que foi melhorando, senhor? De 1945 para cá, da segunda década de 40 para 50 para cá, a coisa mudou muito. Começaram a surgir cantadores inteligentes, meninos de família boa. Eu não quero dizer que sou de família boa, mas de família ruim eu não sou. E começaram a surgir pessoas, cantadores de família boa. E a coisa foi deixando de haver tanto preconceito. Havia gente da universidade naquela época pesquisando a cantoria? Universidade não havia, só havia escola de direito no Recife. Certo. Nem na Paraíba havia universidade. Não havia. E lá eu não sei se havia preconceito, porque eu só fui para lá e ensinar na década de 50. O senhor cantou para Assis Chateaubriand? Cantei. Eu tive um programa no rádio dado por ele. Como é que foi o seu encontro com ele? Eu cantei para ele aqui numa fazenda chamada Bastiões, no município de Lagoa Grande. Sim. Era um almoço que o engenheiro Heratiano Zenaide oferecia aos governadores, que haviam realizado uma mesa redonda de governadores na época de Zé Américo aqui. Isso foi em 53. E Assis Chateaubriand vinha na comitiva de governadores, ele e o escritor José Lins do Rego. Sim. E nós cantávamos na hora do almoço, ninguém deu atenção. Os governadores almoçando, ninguém deu atenção. A gente cantou, eu e Estrelinha. Ninguém deu atenção à cantoria. Mas depois, daí, nós saímos para o alpendre da fazenda, e saiu o escritor Zé Lins do Rego e saiu Assis Chateaubriand. Aí assim, Zé Lins do Rego, sobrinho, cantador, sobrinho não, cantador, pega a sua viola e canta um baião aqui para nós, para mim e Assis. Senta aí, Assis, vamos ouvir. Os cantadores, aí tomou viola e cantamos, ele ouviu a cantoria ali uns 15 minutos. Terminou os governadores saindo de lá e terminando ouvindo qualquer coisa. Sim. E Assis catucando no meu ouvido. Elogiei Pedro Ludovico, governador de Goiás. Elogiei Silvio Pedrosa, governador do Rio Grande do Norte. Paulo Salazar, governador do Ceará. Até Vino Lins, governador de Pernambuco. E assim fui elogiando os cantadores. Por Assis Chateaubriand era quem estava. Assis não, Zé Lins do Rego era quem estava catucando nos nossos ouvidos. Dizendo. E aí foi que Assis, quando terminou o baião da viola, nos abraçaram, o povo muito contente, até a Zé Américo nos parabenizou, pediu desculpa porque não teve o filho na hora do almoço, essa coisa. Bom, aí Assis Chateaubriand botou a mão acima no meu ombro e disse, você já cantou em rádio? Já, senhor, eu cantei. Qual foi a rádio? Eu cantei na Rádio Cariri de Campina Grande. E na Rádio Caturidade. Você não cantou na Borborema, não? Não, senhor. Ainda não. Cantei uma Rádio Borborema, sabe que é dos diálogos 6, senhor? Seus versos são melodiosos, eu até gostei. Olha, você quer cantar em rádio? Quero, senhor. Aí o Zé Lins do Rego deu um cartão a ele e ele escreveu. Entrega essa carta a João Bastos. João Bastos era o diretor da Rádio Borborema aqui em Campina Grande. Aí eu trago o cartão dele, entrego a João Bastos. João Bastos disse, sobrinho, aqui já tem cantador, não há possibilidade de lhe colocar aqui mais dois cantadores. Mas eu vou mandar você, que ele está mandando dizer que você disse que queria cantar na Rádio Clube de Pernambuco. Ele perguntou qual era a rádio que eu queria cantar, Rádio Clube. E eu vou mandar você para a Rádio Clube. Daí você entrega esse cartão que eu vou mandar para Caio de Souza Leão, que era o diretor da Rádio Clube de Pernambuco. Eu fui, levei o cartão, entreguei a Caio de Souza Leão e criou. O senhor morava em Campina Grande? Morava aqui. Aí foi fixa a residência em Recife? Morava aqui. Sim. Aí daqui fui para lá. Ele disse, você tem cantado? Não, eu fui. Primeiro sozinho. Cheguei lá, disse, você tem cantador para cantar? Eu disse, tem, senhor, tem aqui o Agostinho Lopes, que mora aqui. Ele disse, então prepara os documentos, seu e do cantador, para contratar vocês. Eu disse, senhor. Aí eu fui para o de Agostinho já tinha o documento dele, que era a carteira de identidade, a carteira de trabalho, eu não tinha. Aí tirei a minha carteira de trabalho, lá de Pernambuco, como o rapaz aqui de Campina Grande, que era quem tomava conta lá, e
Preparamos na segunda-feira, chegamos de manhã, pegamos as caras, ele disse, vai para o diretor artístico. Chama aí Ademar Paiva, que era o diretor artístico. Qual é a hora que tem programa, tem horário desocupado aí na Rádio Clube? Aí Ademar olhou e disse, bom, tem um programa a começar depois da hora do Brasil, 25 minutos ocupado entre 8h30. De 8 para 8h30. Disse, então, marca aí para esses dois cantadores. Aí Ademar marcou. Isso foi uma segunda-feira, no dia 8 de dezembro de 1953. Começamos o programa chamado Noites Matutas. Programa de auditório, da Auditório B, da Rádio Clube, às 8 horas da noite até 8h30. Na Rádio Clube de Pernambuco. Título do programa, Noites Matutas. Como é que foi, por quanto tempo o senhor cantou lá em Pernambuco? 4 anos. 4 anos. Com quem? Bom, comecei com Agostinho. Certo. Por motivos pessoais, Agostinho deixou. Aí eu convidei o Otacílio Batista. O Otacílio aceitou o convite, foi, cantou 6 meses. Aí sai do programa o irmão Dimas Batista, vai embora para o Ceará e Dimas fica tirando o programa no lugar de Otacílio. Cantou 4 meses. Por motivos pessoais também deixou o programa, eu mando chamar Caiotinho para ele terminar os 2 meses do contrato de Otacílio. Quando terminou, aí a rádio me chamou e disse, bom, agora o senhor vai ganhar 3.500 e o senhor se responsabiliza por um cantador toda semana. Toda semana? Toda semana um. Mas nesse meio já havia outro programa diário chamado Voz de Sertão. Esse era diariamente, das 11 às 11h30. Esse outro era semanal? O outro era só na segunda. Certo. No diário, seu patrão? Era de segunda a sexta, com outro patrocinador. Certo. E o radialista que apresentava era o Show Cavalcante. Então, ficamos. Aí, quando eu ganhei 3.500 cruzeiros, ia me responsabilizando por um cantador toda semana. Para passar a semana cantando no Voz de Sertão e cair na segunda-feira fazer 2 batutas. Primeiro dele foi João Fabrício Bertoldo. Depois de João Fabrício Bertoldo foi Raul Nogueira. Depois de Raul Nogueira, Agostinho Lopes. Não, depois de Raul Nogueira foi José Luiz Filho. Aí termina aquele contrato, José Luiz Filho. Aí eu fico cantando quando chegava, Lorival, essa coisa. Bom, no término do programa, já fazendo poucos dias para terminar o meu último contrato, eu convido João Silveirense, que está aí presente. Terminamos aquele contrato e já tinha um contrato na Rádio Tabajara da Paraíba, diariamente. Nós cantávamos lá na segunda-feira e no dia seguinte vinha para a Rádio Tabajara da Paraíba cantar a semana. Seu programa em Pernambuco era ouvido aqui na Paraíba? Tinha um lá e outro na Paraíba. Daqui era patrocinado pelas Casas Costa Júnior. E lá na Paraíba era por nitrozinho, a formicida de matar formiga, rato, não sei o quê. Então, esse foi o meu trajeto na Rádio Tabajara. Foi que eu fiquei essa temporada, até que Joseferia saiu, eu coloquei o galego, Francisco Evaristo. Certo. Francisco Evaristo terminamos o contrato da Rádio Clube, das Casas Costa Júnior. Aí é quando eu adoeço. Zé, perco condição de cantar em rádio. Vou voltar um pouquinho. Esses patrocínios que vinham, eram vocês quem conseguiam ou era a rádio? Não, era a rádio. Certo. Vocês não se Nosso preocupavam contrato era com a rádio é quem nos pagava. Agora, o patrocinador pagava a rádio. Ah, claro. Tá certo. Você fez muitas amizades no Pernambuco naquela época? Muita. Podia destacar algumas pessoas? Muita. Muito. Fiz Batista se ajoelhar nos meus pés e pedir cantoria. Fiz Batista passar 2 anos, todos 3, atrás do meu programa, para cantar nos programas, anunciado no meu programa. Daí João Silveira sabe que morava lá, sabe disso. Você conheceu o Mauro Mota? Passaram um ano todinho cantando no meu programa. Era eu e Otacílio, e eles 2, em vez de 2 era 4. O senhor conheceu o Mauro Mota, que naquela época era... Mauro Mota? Sim. O jornalista, doutor Mauro Mota? Sim. Muito era meu amigo. Sei. E levou para o lançamento do livro Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, que veio lançar em Recife,
e foi para uma chácara de Eufrásio Barbosa, em Lagoa do Carro, e doutor Mário Mota me levou para cantar para ele lá. Maravilha. O senhor conheceu Ascenso Ferreira? Muito. Esse não valia nada. Não gostava de cantoria, não. Não gostava? Não, dá atenção, não. Quem era que gostava de cantoria naquela? Mariano Suassuna, o senhor conheceu lá? Todos eles. Da classe alta, nós tivemos muito bons admiradores. Miguel Coutinho, era compadre meu. Certo. Doutor Júlio Campelo, esse era doutor Mário Mota, Manuel de Luna, doutor Manuel de Luna, que foi diretor da Casa de Detenção. Sim. Esses eram os homens que gostavam de cantoria, chamavam o cantador para casa, botava festa. Olha esse retrato que ele está mostrando ali, é na casa de um desses admiradores. O senhor conheceu o Câmara Cascudo? Conheci muito e era meu amigo. Pesquisei muito para ele, mandei muito material para ele. O senhor, você lembra quando foi o senhor chegou a cantar? Fiz várias cantorias em Natal, arranjadas por ele. Na casa do prefeito de Chama Maranhão, cantamos para o governador Tinato Mariz, Certo. por intermédio dele. E várias cantorias lá, por intermédio de Câmara Cascudo. Programa na Rádio Poti, tudo por intermédio dele. Cantamos no Leprosário, Certo. que é no Alecrim, por intermédio dele. A maior recordação que você tem da cantoria? A maior recordação que você pode ter da cantoria? Dos bons cantadores, companheiros bons, que às vezes, viu, eu acho que o cantador, para mim não tem grande nem pequeno, é tudo do tamanho. Eu me afastava do mau companheiro, mas não do mau cantador. Eu nunca vi mau cantador, mas dos maus companheiros eu fugia. Porque sempre, toda a vida houve. Não é hoje que só que há. Toda a vida houve um mau companheiro, fazia mal referência dos outros. Olha, foi uma coisa interessante, uma estrofe que Arcílio Pinheiro fez antes de me conhecer, lá no Ceará. Sim. Dimas, cantando com ele, disse: Otacílio, eu vou viajar amanhã logo cedinho, vou em busca de Otacílio, que está lá quase sozinho, ouvindo só as besteiras de José Alves Chupinho, que era o programa, né? Aí Otacílio respondeu: eu não conheço o sobrinho, mas respeito o nome dele. Eu não conheço o sobrinho, mas respeito o nome dele. Vocês vão lá e chegam aqui falando dele. Quem sabe se as mesmas coisas vocês não dizem de mim a ele. Não conheço, mas respeito o nome dele. Não, eu não conheço o sobrinho. Tem no livro, depois eu passo escrito. Deve ter. Eu leio. Aí você deixou de cantar por motivos de saúde em que ano? Que eu deixei de cantar? Sim. Faz muitos anos. Faço a conta de 1950 para cá. 50 faz... 53 anos, 52 anos, 53. 50 anos. Se foi em 53, foi 50 anos. Que eu deixei de cantar? Sim. 1950. 50? Então faz 53 anos. Mas depois eu vi ele cantando aqui um pouquinho, eu recebi o título de cidadão. Agora, Fazia esporadicamente, uma ou outra. não, me chamava, botava para cantar se eu puder, eu não podia faltar, ia cantar o baião, aquela verdadeira coisa feia do mundo. Você lembra da entrega do título de cidadão campinense ao senhor? Hein? Do título de cidadão campinense? O pai estava falando aí que o senhor cantou na entrega do título de cidadão campinense. A gente cantou uma coisinha aqui, bem, mas ele cantou Foi aqui, Sebastião veio com as Fez pessoas. Santinho. E eu cantei o baiãozinho com ele, tá a coisa mais feia do mundo. Foi não, Me diga foi uma- bom. Eu sei que eu cantando uma vez, eu cheguei, me botaram para cantar. Estava cantando um dos batistas, que era o Tacílio, cantando com o José Luiz lá. E eu cheguei na cantoria e eu botava para cantar e... mas eu não faço. Mas tinha gente que faz. Não, a gente não pode faltar o pedido, né? Aí eu digo, quem nunca viu coisa feia, para agora os ouvidos, para ouvir um peito velho se desmanchando de gemidos, como um boi do matador nos derradeiros mugidos. Bom, essas coisas que eu fazia, isso é bobagem. Como é que foi os congressos daqui de Campina Grande? O senhor participou Congresso, dos inícios dos congressos aqui? como cantador, não. Não, mas organizando, como é que foi? O senhor participou? Bem, eu tomei parte como juiz, como árbitro das competições, em vários programas. Mas aí eu já não cantava mais. E os livros que o senhor veio a fazer? Isso aí foi, como foi que o senhor reuniu seu material, depois de cantar, e foi fazendo seus livros? Isso aí eu pesquiso desde 18 anos de idade. Sim. Eu comecei a pesquisar a história de cantadores, eu tinha 18 anos, quando encontrei
o velho André Raimundo de Barros, aqui em Campina Grande. Sei. E ele disse, olha, você é um menino inteligente, você devia ir anotando alguma coisa sobre cantadores para ficar para a posteridade. Em relação ao que já foi escrito, qual a avaliação que o senhor faz sobre cantoria, os livros escritos sobre cantadores? Eu publiquei 10% do que sei. E o restante? Eu tenho material, agora mesmo estou terminando de rascunhar, de remendar um. E tem mais outro. Eu tenho muita coisa. Tem o Cantadores com quem cantei, está aí pronto. Tem Memórias de um Cantador, que será o meu último livro.